amanhã tem o julgamento do Bolsonaro no TSE. Você acha que ele deve ser declarado inelegível? E dois, você, assim, fazendo um pouquinho de especulação, como é que você enxerga aí essa possibilidade dele ficar inelegível e as consequências que isso pode vir a ter? Olha, é difícil o Bolsonaro não ser declarado inelegível, né? Eu acho isso muito difícil. E o Bolsonaro vai tentar partir para uma espécie de Bolsonaro livre, né? Tentando emular o Lula livre. Acho que esse já é um fato. Eu tive ontem no Senado Federal e isso ficou muito claro, que a estratégia do Bolsonaro é partir para esse caminho, né? De tentar se afirmar perseguido por uma injustiça. No caso dele, é o inverso do Lula, porque o Lula, de fato, foi perseguido por uma injustiça. No caso do Bolsonaro, ele sequer está sendo perseguido e se trata de justiça, né? Ele ser inelegível por tudo que ele fez. Mas ele vai construir essa narrativa, só que o Bolsonaro não tem as condições de mobilização que teve o Lula, porque é importante frisar que, nesse momento, a estrutura da CUT, a estrutura do PT e a estrutura de movimentos do MST, de movimentos sociais próximos ao PT, subsidiou todo o movimento de Lula livre, que não descansou um dia enquanto Lula foi preso. Mesmo o Natal, Ano Novo, feriado, eles estavam lá presentes. A Janja, por exemplo, não saiu de lá em nenhum momento. Ela, de fato, ficou lá em todos os momentos, né? Assim, com pouquíssimas exceções. Então, essa estrutura de fidelidade o Bolsonaro não tem, Kiko, porque o bolsonarismo ele é um fenômeno que tem o Bolsonaro como líder, mas ele é um fenômeno até que está mais apto nesse momento para uma guerra total, mas é um fenômeno que tem muitas origens e muitas bases, né? Não é como o caso do PT e da CUT, que é a mesma origem. Né? O processo das greves no ABC, o novo sindicalismo e as lutas sociais, os novos movimentos sociais, os novos personagens que entraram em cena, como diz o Éder Sader no livro dele, que é catedrático, né? Quando novos personagens entraram em cena, que explica o surgimento de todos esses movimentos. O Bolsonaro não tem isso. E vou dizer para vocês aqui com um grau de preocupação. Bolsonaro não tem isso e quem tem isso é o Lula. Porque se fosse preso qualquer outra liderança da esquerda, da centro-esquerda, do PT ou de qualquer outro partido, não teria 5 minutos de ocupação em frente. A não ser que fosse uma tragédia, como foi o caso da Marielle e do Anderson, mas infelizmente, até nesse caso, que é uma tragédia, uma covardia o que aconteceu, também as coisas arrefeceram, né, Kiko? Então, a gente tem, concretamente nesse momento, tem o Lula, e a gente tem que cuidar de poder ter sucessor, porque no máximo, ele tem mais uma reeleição. E eu espero que tenha. Eu espero que a decisão de governo seja... Até porque o próprio Arthur Lira cantou essa bola, né? O Arthur Lira, dias atrás, disse já está na hora do Lula dizer que vai concorrer à reeleição, que acaba o problema. E é verdade. Não sei se vocês viram uma matéria da Veja, acho que é do Thomas Trauman. Trauman, né? O nome do... Trauman, sim. Que ele fala que a reunião ministerial do dia 15 foi uma reunião ministerial para salvar a pele de alguns ministros, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso. Eu não vi. Você concorda com essa leitura? Eu acho que tem dois efeitos a matéria dele. Fala que é para salvar a pele do Rui Costa, do Padilha e do Pimenta. São os três ministros, não são os três, os únicos três, mas são 3 ministros palacianos, estão no Palácio do Planalto. Tá. Eu não vejo que substituindo Padilha, Pimenta e Rui Costa, que a gente vai ter uma grande alteração de cenário. Também não tem outras pessoas disponíveis, não tem outras pessoas brilhantes, e no fundo o centro gravitacional do governo é o Lula. O problema é que todo mundo quer o Lula. A agenda internacional quer o Lula, a educação quer o Lula, a saúde quer o Lula, o Congresso Nacional quer o Lula, quer que o Lula faça a negociação política, né? Sendo que isso nunca ocorreu na história. O Bolsonaro não fazia articulação política, até porque o Bolsonaro
ele vendeu a articulação política para o Arthur Lira, na prática, e para o Rodrigo Pacheco com orçamento secreto. Então, o que eu vejo que a gente precisa ter atenção aí é que é preciso buscar fortalecer novas alternativas, não para 2026, mas para 2030, né? Porque o Brasil precisa, pelo menos, aí chutando por baixo, de 24 anos de governos de centro-esquerda e de esquerda. E aí, assim, quem quiser fazer um corte e dizer que eu estou defendendo uma ditadura, que é uma baita de uma besteira, pode fazer esse corte, né? Porque, de fato, a gente vai ter que ter aí uma perspectiva... precisa ter estabilidade de projeto político para poder, de fato, avançar no projeto político, né? Então, essa que é a minha visão. Defender uma ditadura por você estar defendendo que o Lula seja reeleito ou que tenha, depois do Lula, alguém com esse mesmo compromisso, né? Sim, quer dizer, exato. Não está defendendo ditadura nenhuma, muito pelo contrário, claro que não. Mas eu entendo o que você está falando. Quando o PSDB ficou aqui quase 30 anos, não tinha esse papo, né? De rodízio do poder. É engraçado isso, né? O rodízio do poder é sempre com a esquerda, né? Quando ela Exatamente.